Aleluia, graça e paz, amém? Queria que você fique em pé. Aleluia. Essa noite nós vamos colocar o diabo no lugar dele, amém? Aleluia. Nessa hora você vai dar 3 glória a Deus, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. Então vamos para você com alegria, amém? Aleluia. Você jovem, você criança, você adulto, amém? Seja livre, amém? Então vamos louvar o Senhor com alegria, porque Ele está nesse lugar, amém? Aleluia. Então vamos louvar o Senhor com alegria. Seja livre, amado, amém? Aleluia. 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 É para você, Jesus. Aleluia.
nada se compara com a glória que há de mim. Eu não sou daqui, da casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, da casa voltarei.
Senhor deseja tocar em coisas que estavam paradas. Sabe, esse nosso momento de adoração é onde o Senhor usa os ministros de louvor para guiar você até esse lugar, onde aquilo que estava parado volte a estar em movimento. Eu sinto que o Senhor essa noite vai tocar em estruturas que estavam dentro da gente, talvez estruturas muito fixas, muito fortes, e que não necessariamente foi Ele que levantou essas estruturas. Feche os teus olhos, por favor. Pode continuar, louvor.
Eu queria que você juntasse com alguém. Junta com alguém, de preferência alguém que você não conhece. E vamos criar um tempo orando pelos outros nesse momento. Eu sinto que antes de trazer a palavra, eu sinto que deseja tocar coisas. Então fica à vontade. Vocês estão em casa. Eu quero ver ninguém sozinho. Ou não vai ficar cantando baixinho. Eu quero ver a sua voz orando por essa pessoa. Encontra uma pessoa para orar junto com você. Vamos lá, vamos começar a orar pelos outros.
Sabe que o Senhor não vê culto de jovem como um culto menor do que outros cultos. Sabe que o Senhor se move de forma tão palpável em culto de jovem. Sabe que o Senhor separa momentos na nossa vida para falar com a gente. E se você está desapercebido, você perde isso. Se você está desapercebido, você perde o Senhor que falar com você. Cremos que não será assim essa noite. Você pode sentar, por favor. Louvor incrível. Obrigado, pessoal. Pode ficar à vontade se quiser sentar. O menino chama para sentar. Obrigado. Podem ficar à vontade. Eu pedi para. Eu percebi que Josué e Michael me anunciaram, eu pedi para ele, cara, deixa eu subir logo, porque eu estava sentindo que o Senhor queria conduzir a gente de uma forma um pouco mais a fluir do Espírito. E a prioridade vai ser sempre essa, amém? No fim das contas, a gente está aqui somente por uma razão. Não existe, por mais bem elaborado e por mais incrível que seja toda a estrutura que o pessoal fez, por sinal, dando parabéns. Palmas para vocês. Eu estava vendo há muito tempo, está muito próximo do pastor, mas também estou sempre falando com o Michel está sempre falando. E os preparativos para o acampar dentro, pelo que entendi, começaram há bastante tempo. Tem bastante coisa sendo gerada para esse tempo. E apesar de eu não congregar aqui, eu não ser da casa, queria deixar o convite estendido para você. Vai até quando? Até terça. Então, até terça tem culto. Eu tenho certeza que em cada culto o Senhor tem algo muito específico para falar com você. Amém? Você vai vir? Amém. Amém. Glória a Deus. A coisa também ficou muito legal. Parabéns, pessoal. O pastor vai ligar para você. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Mateus 24. Antes de a gente entrar no que o Senhor colocou no meu coração por essa noite, eu queria ler algo com vocês que eu acho muito pertinente. Quando eu estava aí no meu lugar, o Senhor me trouxe essa passagem porque ela fala muito, apesar da Bíblia disso daqui que nós lemos ter sido escrito há tanto tempo, mas ela foi escrita por inspiração do Espírito. E a gente sabe que a palavra ela se renova a cada dia. Então não vai ter um dia que você vai estar aqui ouvindo a palavra e Deus não vai ter algo para falar com você. O Senhor ele tem sempre algo para falar com a gente. O que muda se a gente vai ou não sair daqui do culto cheio é o nosso coração aberto para entender o que o Senhor quer falar com a gente. E isso faz toda a diferença. Termina não sendo só mais um culto, termina não sendo mais uma acampa dentro e se torna o culto, se torna o acampa dentro. Eu queria que você gerasse expectativa no seu coração, exatamente para isso que o Senhor tem para fazer. Você abriu lá em Mateus 24? Lá em Mateus 24, a partir do verso 37, fala assim: pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos. E assim será também na volta do Filho do Homem. Eu tenho uma relação interessante com essa passagem. Mateus, que congrega lá em Campo Grande, e faz parte da embaixada, que é a rede jovem que a gente lidera, eu e a filha do pastor, Débora. A gente lidera lá em Campo Grande a rede de jovens, a embaixada. Por sinal, a gente é quase irmão, que a gente fala fazer alguma coisa junto, a gente está sempre por aqui. Eu mesmo, apesar de eu não congregar aqui, eu me sinto em casa, porque é um pessoal muito receptivo, conheço todo mundo já, então eu me sinto aqui em casa. Mas o pessoal que é da embaixada, o pessoal que é da igreja, já me ouviu falar sobre esse texto daqui. Por quê? É um texto que tem uma relação engraçada com ele, porque quem me conhece sabe que em alguns momentos, como eu ando muito de ônibus, hoje nem tanto porque eu trabalho em casa, mas como grande parte da minha vida eu era estudando na cidade, era indo trabalhar lá em Boa Viagem, então eu termino andando muito de ônibus. Em ônibus você aprende muito. Inclusive, foi uma escola para mim naquilo que o Senhor queria fazer na minha vida.
por vezes eu estava indo para algum lugar e o Senhor me impelia a levantar e falar algo que Ele estava me direcionando a falar. E nem sempre era uma palavra tão suave, nem sempre era uma palavra tão doce quanto talvez se espere, né? O Jesus te ama. Eu lembro que uma vez eu estava indo para um curso e o Senhor, eu lembro que estava no meio doce de dois irmãos, glória a Deus por isso. E aleluia, já pegou salvo. E eu ia lá para dois irmãos meus, então você imagina a viagem para lá. E aí eu lembro que eu estava no ônibus e o Senhor começou a me incomodar muito forte sobre essa passagem e começou a vir ela. E eu fiz, Pai, amém. E aí eu lembro que eu levantei, eu falei ela, eu falei que estava aqui. Mas eu lembro que depois que eu terminei, alguém no ônibus provavelmente Tom me acha dono. Eu fiquei achando engraçado porque essa não é necessariamente uma palavra evangelística, né? No que se dizem, no que a gente tem como palavra evangelística. Mas a Bíblia fala que o Senhor ele se revela na multiforme graça dele. Então, eu acho interessante que essa passagem aqui, ela fala coisas que são lícitas. Ela fala coisas que são extremamente possíveis e necessárias que aconteçam. Né? Ela fala de um núcleo de pessoas, uma população, uma cidade que vivia normalmente a sua vida. E a Bíblia fala que esse povo, que eles faziam tudo que qualquer pessoa faz. A Bíblia fala que antes do dilúvio vir, eles comiam, bebiam e não há nada errado em comer. A não ser que você deixe comendo mais do que deve. Também não há nada errado em casar, nem dar-se em casamento. Michel e Kelly ali estão se preparando para casar, e Josué e Mami também. Eu acabei de casar, na verdade, tem 2 anos. E é uma bênção o casamento, cara. Casamento é algo de Deus, família é algo que Deus instituiu. Antes de Deus instituir igreja, antes de Deus instituir sacerdócio, a primeira coisa que Deus fez lá no Éden foi família. Foi, não é interessante que um homem esteja só. Então, se isso é algo tão importante, por que Jesus cita aqui as pessoas casar-se e dar-se em casamento? Porque a grande questão é a gente viver a nossa vida aquém daquilo que Deus está fazendo. O grande problema de casar-se e dar-se em casamento, o grande problema de comer e beber, é que a gente faz tudo isso e esquece do Senhor. E eu acho muito bom a gente estar aqui essa noite, vocês estarem aqui por todo esse período que vocês vão passar aqui de acampar dentro. De estarmos aqui na presença do Senhor, adorando a Ele, louvando a Ele, ouvindo a palavra. Porque isso já nos enquadra em outra posição. Isso aqui já nos enquadra num lugar onde, apesar de nós nos chamarmos, apesar de nós comermos, eu já sei que o almoço amanhã vai ser caprichado. Não vou estar aqui, mas eu já estou ciente disso. Apesar disso, apesar de tudo isso acontecer, a grande diferença é que nós somos como o que está acontecendo lá fora. A nossa felicidade não vai acabar de madrugada, quando o bloco acabar. A minha felicidade pela manhã se renova a cada dia. Porque eu posso abrir os meus olhos e ter a presença do Senhor no meu quarto. E isso nada compra. Eu sei que alguns aqui têm um testemunho de ter vivido muitas coisas no mundo, ter experimentado muitas coisas. E só o fato dessa pessoa estar aqui hoje já é um grande testemunho da bondade e do quão bom Deus é. Só você estar aqui hoje já é o suficiente para mostrar para o pessoal lá fora de que há algo melhor. Sabe, eu me converti em 2016 e eu era muito querido no meu grupo de amigos, a gente fazia muitas coisas juntos, tinha um grupo de amigos mais específicos, onde a gente fazia mais coisas juntos, era quase como uma irmandade que a gente tinha relacionamento. E eu lembro que eu me converti, mas as coisas que a gente fazia junto o Espírito Santo começou a me incomodar sobre aquilo. E aquilo começou a não ser suficiente mais. Depois de ter a experiência que eu tive com o Senhor, tudo aquilo que eu fazia antes, e por mais que eu amasse eles, por mais que fosse bom estar com eles, era muito melhor estar com o Senhor. Por mais que fosse bom ter o relacionamento que eu tinha antes, sem nenhum tipo de preceito cristão, sem nenhum tipo nem normas a serem seguidas, mas de um conceito moral a ser seguido no relacionamento, no namoro principalmente, eu escolhi estar com o Senhor, porque chegou um momento onde eu não conseguia mais dizer, eu não consigo mais fazer isso com você. Porque o Senhor é bom demais para eu estar fazendo isso. E toda vez que eu faço isso com você,
isso me afeta. E eu não quero mais ferir o Senhor. Eu não quero mais desagradar ao Senhor. E isso daqui começou a me afastar dessas coisas. Então, ao contrário do que o pessoal pensa de que o crente não pode fazer nada, na verdade o crente pode fazer tudo, meu irmão. O crente escolhe não fazer porque tem algo muito melhor. Porque tem alguém muito melhor para se estar na presença. Porque é muito melhor viver diante da presença de Deus com minha cabeça erguida do que viver dia após dia em pecado e não conseguir ter a presença de Deus em mim. Porque a Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Amém. E aí eu acho que é maravilhoso a gente estar aqui nesse tempo e quando o louvor estava cantando essa passagem me veio. Porque é o que eu falei, eu não sei se você entende o que você está fazendo aqui. Mas você devia estar, eu sei que você está, né? Mas a alegria que deve estar em nosso coração por estarmos aqui. Irmão, nunca é só um culto. Nunca é só um culto, desde que há expectativa no nosso coração. E dito isso, eu preciso entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração para esses dias. O tema da ministração, do tema do Acampadei é bem pertinente. Não sei se todo mundo deve estar ciente do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, especificamente em Casper. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá? Só para quem não sabe, lá em uma capela, uma igreja de uma universidade, está acontecendo o que muitos estão considerando ser um princípio de avivamento, ou avivamento, que está sendo iniciado. E ele começou de forma muito involuntária, muito espontânea, né? O pessoal está contando que, basicamente, alguns estudantes, após o culto, não estavam satisfeitos e queriam mais da presença de Deus e continuaram lá adorando ao Senhor, ao ponto de pessoas que estavam ao redor se juntar e aquele culto ter uma duração de hoje, eu acho que o quê? 10, 11 dias? São basicamente isso. 10, está em 10, né? Pronto. São 10 dias direto na presença do Senhor. Não quando você vai para casa você não esteja na presença, mas nesse ambiente de culto. Nesse ambiente de manifestação da presença de Deus. Nesse ambiente de comunidade, onde a gente como corpo adora ao Senhor. 10 dias seguidos, ininterruptamente. Sem horário para pausa, sem horário para ir para casa. 10 dias. E isso é algo muito precioso que está acontecendo lá. Eu estou falando princípio de avivamento porque eu não sei o que está acontecendo lá, não estou lá. E isso é algo que talvez só o tempo vai dizer. Mas eu achei muito interessante que um cantor que eu sigo, um cantor cristão, inclusive a música dele até viralizou um tempo desses, que ele contava a história de quando ele era pequeno, que a mãe dele arrastava ele para a igreja, e aí ele ia de calça bege e camisa polo. E ele fez uma postagem falando sobre o que estava acontecendo lá, provavelmente ele passou lá. E no fim ele terminou com uma frase que já estava no meu coração e que talvez eu dissesse, esse é o tema da ministração da gente hoje. O nome dele é Brandon Lake. Ele quando postou, ele falou assim: essa foi a legenda dele. No final ele termina dizendo: avivamento começa com arrependimento. E como eu disse, é muito propício o tema que foi escolhido, né? Eu imagino que tenha vindo de uma direção de Deus. O tema que foi escolhido para a gente estar falando sobre durante todo esse período de carnaval. É muito propício não só por isso do que está acontecendo, mas porque há tanto tempo há palavras sobre a nossa nação, sobre algo que está para acontecer. Mas antes de algo acontecer, antes de alguma coisa virar o que é, existem sempre pilares que o Senhor coloca para que algo aconteça. Eu não sei se você lembra, mas Jesus quando fala sobre construir algo, o Senhor fala: quem é aquele que não vai construir uma coisa e não senta para calcular? Depois, quando ele dá um outro exemplo, falando sobre um general que vai para a guerra, ele fala: qual é o general que não calcula quantas pessoas tem do seu lado, quantas pessoas tem do lado de lá para saber se dá para ir para a guerra? E o que Jesus estava falando aqui, basicamente era: antes de alguma coisa acontecer, é necessário haver uma estrutura, é necessário haver um cálculo. A Bíblia fala, Jesus fala sobre aquele que construiu uma casa sobre a rocha, e ele dá dois exemplos. Ele dá o primeiro exemplo de alguém que construiu algo. E a Bíblia não fala que aquela era uma casa necessariamente feia, ou que era uma casa que tinha uma aparência ruim, ou que ela era fraca na aparência.
A Bíblia fala que as duas casas aparentemente eram a mesma casa. Era quase como você vê dois Mateus, um sentado do lado do outro. Você não sabe necessariamente qual é o Mateus mais firme do que o outro. Mas a Bíblia fala que com o tempo tempestade vem, que com o tempo chuva vem, que com o tempo um monte de coisa vem. E você pode ter certeza, não é profecia de caos, é realidade, é vida cristã, muita coisa vem. E a grande questão disso tudo não é se vai vir chuva, não é se vai vir temporal, não é o que é que vai dar na telha, não é o tamanho das ondas, mas é o quão firme a sua casa está firmada. Porque no fim das contas é o que eu falei, vai bater em você de qualquer jeito, meu irmão. Em algum momento da sua vida você vai acordar e vai dizer, que dia difícil. Mas o que vai fazer você, nesse dia difícil, permanecer firme naquilo que Deus falou para você, não necessariamente no que você está sentindo, é aquilo que você tem dentro de você. E o quão cheio você está da palavra, Senhor. O quão cheio você está daquilo que Deus precisa para ter fundamentado aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Quantos aqui tem um chamado? Amém? Chamado é um tema muito bom, eu gosto muito de ouvir sobre chamado. Mas eu costumo pensar que para cada chamado, para tudo que é necessário na vida da gente, para cada coisa que o Senhor manda a gente fazer, precisa haver uma estrutura por trás. Para isso aqui acontecer, foi necessário haver uma estrutura para possibilitar que esse culto daqui acontecesse. E da mesma forma na nossa vida pessoal. O Senhor deseja olhar para cada estrutura da vida da gente, para cada coisa da vida da gente. E aquilo que é pilar, aquilo que é fundamental, o Senhor deseja essa noite tocar e, se necessário, fortalecer. Amém. E dentro do que eu preciso falar com vocês hoje, como eu disse, avivamento ele começa com arrependimento. E é muito comum vermos pessoas, e não é que esteja errado, como eu falei, Deus se move na multiforme graça dele. Então, muitas vezes, uma palavra que talvez você possa achar que não é evangelística, Deus vai falar com alguém sobre aquilo. Deus vai falar com alguém sobre o que está acontecendo na vida dele. E vai ser a forma que Deus vai ganhar aquela pessoa. Mas de forma geral, meu irmão, a gente pode ser alcançado de várias formas. Mas o que vai fazer a vida da gente mudar é estar nesse lugar de arrependimento. Amém. Eu, em 2016, quando me converti, o Senhor, ele quando falou comigo, eu acho que eu tinha 18 anos na época, 17 ou 18 anos, e muitas coisas em mim estavam ainda em abertas, no sentido de feridas que eu tinha. Havia muita coisa dentro de mim mal resolvida. Mas como assim mal resolvida, Gabriel? Tu não sabia quem tu era? Talvez eu dissesse que eu sabia. Mas a grande questão é que havia coisas dentro de mim que eu me negava a dizer que estavam lá. E por tanto tempo isso doeu, sendo que essa ferida que dói, e daqui a pouco ela cauteriza. Ela ainda está ali, ela ainda dói, mas você parou de sentir aquilo. Você esqueceu daquela dor. Sabe quando a dor está lá por tanto tempo que você esquece ela? E basicamente foi isso que aconteceu comigo. Estava lá por tanto tempo, e quando o Senhor falou comigo, Ele tocou necessariamente nessa ferida. Na ferida que eu achava que nem existia mais. Ele me mostrou que ela não só estava lá, mas que Ele era Deus que estava curando ela. Amém. E esse Deus que estava curando ela, aos poucos foi me levando a esse lugar. Foi me levando a esse lugar de arrependimento. Porque a grande questão não é como Deus fala com você. A bondade e o amor de Deus se demonstra de várias formas. Mas o que vai fazer você estar aqui é fazer você entender que aquilo que você fez é grave o suficiente para ter levado o Filho de Deus para a cruz. É grave o suficiente para que você seja necessário se arrepender. Não há pecadinho que você não que você consiga negociar com Deus que não tenha problema. Sabe, muita gente diz, mas eu não faço quase nada. Mas isso que eu faço, tem gente que faz muito pior e Deus ama aquela pessoa porque Deus não me ama. E o amor de Deus é negociável, ele vai estar sobre você, ele está sobre a pessoa que nem acredita nele. Amém. O fato de Jesus já ter morrido por cada pessoa da humanidade, já prova que o amor de Deus está sobre essa pessoa. Ela acredita em Deus ou não. Ela seja ateu ou não. Agora o que muda a situação, o que muda de caso para caso,
como essa pessoa se porta referente a esse amor. E esse amor é grande o suficiente para, independente se é você. Eu estava lendo um livro hoje de John Bevere e ele contava a história de que ele estava discutindo uma vez com a mulher dele sobre a passagem da mulher que chega nos pés de Jesus e o sacerdote fala, se ele fosse realmente profeta, saberia o quão pecadora é essa mulher. E aí o livro falava lá que John Bevere estava discutindo com a esposa dele sobre aquilo, que Jesus fala para ele, aquele que muito pecou, muito ama. E John Bevere fala que, brincando lá com a sua esposa, ele falou, eu queria ter pecado muito, eu queria ter usado muita droga, eu queria ter feito tudo isso para ter um testemunho assim, desses grandiosos, escandalosos, de que Jesus me tirou de um poço, que eu estava lá na boca de fumo, e Jesus foi lá, basicamente isso. E depois ele conta no livro, mais para frente, diz que o Senhor falou com ele. E ele falou, olha, a grande questão não é necessariamente o nível de pecado. Não é necessariamente se você fez uma mentirinha ou se ele era um traficante e precisou se arrepender. Todo mundo, independente do quão grande ou do quão pequeno você considere, não estou falando do que a palavra diga, mas do que você considere que é o seu pecado, isso é o suficiente para que você seja condenada. Sabe, se uma criancinha hoje, se minha filha Cecília, ela acabou de nascer, glória a Deus por isso. Amém. Cecília, ela precisa de redenção. Não é porque ela vai crescer no lar cristão, não é porque ela vai crescer dentro da igreja, que ela é automaticamente salva. Cecília, ela precisa da redenção, tanto quanto um traficante, tanto quanto um assassino precisa. Porque uma mínima mentira diante de Deus é suficiente para condenar você eternamente. E você não pode viver a sua vida de uma forma a achar que tudo bem. De uma forma a achar que tudo bem e viver dessa forma. Eu venho aqui para a igreja, eu estou aqui com todo mundo, a gente brinca e tal, mas quando eu saio daqui tem aquele contatinho. Ou quando eu vou para a escola tem aquele menino que eu gosto dele e que a gente fica. O Senhor não negocia o princípio, porque o princípio que você quebra agora vai quebrar você lá para frente. E Jesus não nos planejou e não nos projetou de forma a viver desse jeito. Não nos colocou num lugar para viver, como a gente fala, de rabo preso com o diabo. Irmão, você precisa estar de cabeça erguida diante de Deus, diante do inimigo, para dizer para ele, eu posso não ser perfeito, mas a cada dia eu sou aperfeiçoado pela graça. Mas a cada dia eu não me canso de lutar contra aquilo que tenta me vencer. Amém. A Bíblia fala que há uma militância constante entre nossa carne e o nosso espírito. E militância, aqui eu não estou falando sobre esquerda e direita, ou sobre você postar texto no Instagram, não é nada disso. Militância é uma guerra, é uma luta, é um combate que o tempo todo está acontecendo entre a sua carne e o seu espírito. E no fim das contas é aquele paralelo de qual é o cachorro que você alimenta mais. Amém? Abre a tua Bíblia comigo, por favor, lá em Isaías 40. Isaías 40, a partir do versículo 3, fala assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Essa passagem, ela é citada no Novo Testamento. Quando Jesus está fazendo referência a quem Jesus? Essa palavra é sobre quem? No Novo Testamento tem alguém a quem essa palavra, essa profecia se destina, e ela é João Batista. E não havia como nós
falarmos essa noite, abrirmos isso, falando sobre arrependimento e não tocarmos no chamado de João Batista. Essa profecia foi escrita basicamente há 1700 anos antes de Jesus Cristo existir. E eu acho muito engraçado, inclusive esse foi um dos argumentos que eu usei quando eu levantei no ônibus para falar sobre a vida de Noé, sobre o exemplo do tempo de Noé. Porque tudo que aconteceu na Bíblia, tudo que aconteceu no Novo Testamento, tudo que você vê Jesus fazendo, tudo isso foi dito muitos anos antes. 1700 anos antes, Isaías estava profetizando a respeito de Jesus, falando sobre tudo que o ministério dele teria. Isso sem falar dos outros profetas, isso sem falar sobre o salmista Davi. E quando a gente vê essas coisas que foram ditas sobre Jesus se cumprindo, precisa-se haver um grande temor a respeito do que Jesus falou que iria se cumprir. Porque se o que estava escrito a respeito dele se cumpriu, o que ele disse a respeito do que vai acontecer vai se cumprir. E assim como se cumpriu em Jesus, se cumpriu também em João Batista. Nós vemos lá, antes do ministério de Jesus começar, nós vemos João Batista atuando no seu ministério, naquilo que Deus tinha chamado ele. E a Bíblia fala, e Jesus, na verdade, quando se refere a João Batista, ele fala sobre aquele que viria no espírito de Elias. E ele estava fazendo referência a exatamente essa profecia que Isaías tinha proferido a respeito de quem iria anteceder Jesus. E essa pessoa que ia anteceder Jesus, ela ia tocar em bases. Essa pessoa que ia anteceder, a pessoa que fez o maior avivamento da história, a pessoa que fez o calendário se tornar antes e depois dele. Essa pessoa precisou vir, uma pessoa precisou vir para tocar em estruturas que há muito tempo não haviam sido tocadas. E tem uma frase, tem um livro, na verdade, chamado O Fogo do Avivamento, de Wesley Druell. E ele, no início desse livro, ele fala sobre padrões do que aconteciam em alguns avivamentos, do que acontece nos avivamentos. O livro basicamente ele conta a história de todos os avivamentos que aconteceram desde lá de Pentecostes. E ele dá recortes e no começo ele fala, olha, há um padrão. E um padrão do que acontece no avivamento, e isso é fácil de identificar, são duas coisas. A primeira é consciência do pecado. Não há avivamento, não há fogo de Deus do céu, se não há consciência daquilo que precisa ser purificado. Não há fogo que desça do céu sem que seja necessário algo para queimar. E assim como algumas canções falam, me queima como fogo, porque é no fogo que a gente é purificado. Amém. E nesse lugar de ser purificado, e nesse lugar de fogo, é onde Deus precisa nos encontrar para tocar essas coisas. Amém. E antes da gente querer fazer, e antes da gente querer, é o que eu falei, eu não estou lá, eu não sei do que está acontecendo. Mas é necessário que haja, antes de qualquer coisa, antes de qualquer mover, uma consciência daquilo que está em etapas de passar por cima de coisas. Deus quer fazer uma coisa na sua vida, Ele quer. Amém. Deus, Ele deseja fazer coisas na sua vida, mas há etapas para isso. Amém. E você quer ter a sua vida avivada, você quer ter a sua vida renovada pelo Espírito Santo, é fácil. Arrependimento. Não há nada que vai levar você a um lugar de mais avivamento em Deus do que consciência do pecado, do que arrependimento diante de Deus. Amém. Por mais nós cremos que Cristo veio, que nos salvou. A palavra fala lá em Coríntios, em 1 Coríntios, de que Jesus já nos santificou através do seu sangue. Eu não estou negando a santificação de Cristo. Mas assim como o Tiago fala, assim como o Tiago ele expulsa lá em Tiago 2, se você for ler, a partir do verso 14, Tiago vai começar a fazer um monte de perguntas. Ele fala, você que tem fé, cadê as suas obras? Você que tem fé, me mostra o resultado da sua fé. Me mostra aquilo que você fala crer. E a sua fé vai ser ou não validada por isso que você vive. Porque não é o suficiente a gente estar aqui domingo após domingo, culto após culto. A nossa vida precisa corresponder àquilo que a gente está ouvindo. Então eu sei que você é muito bem alimentado aqui, mas a sua vida corresponde a isso? Amém. Essa pergunta, esse tipo de coisa precisa estar sempre na nossa mente.
E como eu disse, o Senhor, Ele, antes de fazer coisas, antes de derramar moveres, o Senhor toca em coisas. Lá em Mateus, no capítulo 3, eu quero que você abra comigo. Lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 11, fala assim. Isso é João Batista falando. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, o nosso antigo homem. Há tantas coisas que não agradam ao Senhor. E isso simplesmente impede que o batismo e, consequentemente, que o agir de Deus seja eficaz na nossa vida. Mas eu também entendo que tudo que a gente vive com o Senhor é construção. Eu acabei de ler um livro chamado O Peregrino. É um livro até antigo. E ele conta a história de um rapaz chamado Cristão que estava na sua peregrinação, no seu caminho à direção da Terra Prometida, em direção ao lugar que emana leite e mel. E esse rapaz, ele passa por muita coisa no meio do caminho. A história, o livro conta que ele estava num lugar de destruição, de perda total, e todo mundo ia morrer. Já tinha baixado o decreto. Tal dia vai vir uma chuva de enxofre e vai matar todo mundo. E o coração dele se prostrou diante daquilo, ele ficou contrito e falou, eu preciso buscar a salvação. E o livro é basicamente uma alegoria daquilo que a gente enfrenta na nossa vida. Então vão ter momentos onde a gente vai enfrentar dificuldades maiores do que outras? Vão. Mas como eu disse, a grande diferença é onde o nosso coração está. É o quão firme você está diante do Senhor. Irmão, o céu pode estar caindo, pode estar desabando, mas quem está em pé diante do Senhor está lá, ó, livre, está lá feliz, com paz, irmão. E eu não estou negando a adversidade que a gente passa, todo mundo passa por problema. A gente estava agora, não sei se necessariamente desenvolveu um quadro grave, mas se der para ter Cecília, nós ficamos um pouco mais de dias do que tínhamos planejado ficar lá na maternidade, porque ela teve hipertensão. E quem é mãe sabe, o pessoal talvez de saúde tenha ciência, isso é algo até comum de acontecer. Mas a gente como pai fica muito preocupado, há também um cansaço envolvido por trás disso. Mas em cada momento o Senhor estava se mostrando ali com a gente. E apesar do cansaço, apesar do desânimo que ele bateu, sabe que a gente não foi isolado em momento algum? Havia noites de eu estar lá e Débora estava tentando descansar e eu estava acordado para dar assistência sempre que precisava, mas tranquilo, porque eu sabia que tinha alguém que estava cuidando da gente. Você estar diante do Senhor de forma íntegra é isso. É você estar diante dele e saber que, independente do que aconteça, ele está ali. Amém. Apesar do quadro todo falar ao contrário, o Senhor está ali. Amém. Mas se você nunca passou por esse momento de arrependimento, é muito improvável que você chegue nesse lugar. Porque só conhece o valor da presença quem sabe o quanto você feriu ela. E o pecado nada mais é aquilo que fere a presença de Deus. Aquilo que afasta você da presença de Deus. Aí eu estava falando aqui sobre como bom é esse ambiente da gente estar na presença. Mas no âmbito pessoal, você pode dizer que você experimenta isso? A Bíblia fala lá em Isaías 50 ou 55 sobre o pecado e o preço dele. E a Bíblia fala que o pecado ele faz separação entre a gente e Deus. Então, a partir do momento que eu estou pecando, eu começo a me afastar de Deus e, consequentemente, Deus vai ficando mais distante. Então, Deus está aqui e eu estou aqui com Deus. Mas a partir do momento que eu começo a pecar, eu já solto o Senhor. E eu basicamente estou próximo dele. Vocês estão vendo que eu estou próximo ao copo. Mas isso ainda não é o suficiente, não foi o que Deus planejou. Mas eu estou distante dele e eu estou começando a me afastar por quê? Por causa do pecado. Então, cada vez que eu peco, eu dou um passo para trás dele. E essa água que vai matar a minha sede aqui está cada vez mais distante de mim. E eu começo a tentar matar essa sede fazendo todas as outras coisas. Eu começo a matar essa sede querendo ir para bloco. Eu começo a matar essa sede matando o meu desejo de fazer outras coisas, experimentando coisas, para no fim das contas perceber que eu precisava estar aqui, nesse lugar.
Eu precisava estar tomando dessa água, porque é isso que me purifica. Olha, entendeu isso aqui? É isso que me purifica. Amém. Hoje é dia de abrir a Bíblia, amém? Você gosta da Bíblia? Amém. Para a gente finalizar, abre comigo, por favor, lá em Mateus, no 23. Lá em Mateus 23, a partir do verso 16, fala assim. A gente vai ler do 16 ao 19, depois pula para o 25 até o 26, tá certo? Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Apesar de isso ser, eu sei que é, apesar disso ser duro de se ouvir, e o ministério todo de João Batista talvez não foi um ministério fácil de ser executado. Às vezes a gente tem mais facilidade de falar palavras de amor ao irmão do que aquela palavra que vai exortá-lo, mas que precisa edificá-lo. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar diante do Senhor, de que se for preciso, como João Batista, eu vou fazer o que é preciso fazer. E olha o quão duro é esse tipo de discurso. Isso daqui não foi João Batista que falou, foi Jesus. Mas olha o quão duro é esse discurso. A Bíblia fala que Jesus pergunta. Primeiro ele faz duas perguntas. O que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Depois ele faz outra pergunta. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Eu sei que pode parecer duro a gente abrir uma para dentro falando sobre isso, a gente ter um momento todo de alegria e talvez o pregador chegar aqui para acabar com a festa e trazer uma palavra um pouco mais dura. Mas é porque algo que a gente precisa entender é que o Senhor não pula etapas. Para algo acontecer na nossa vida, o Senhor precisa ter liberdade para fazer certas coisas. Ter liberdade significa se arrepender de coisas. Então, para mim, quando Jesus está perguntando o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta, para mim o Senhor está dizendo o que é mais importante, o serviço dele ou o coração dele? Ambos são importantes. A oferta é extremamente necessária para o altar, até mesmo para o mantimento do altar, para o mantimento da obra. Porém, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ou o coração diante do qual ele entrega aquela oferta? No fim das contas, o que a gente vai perceber é que o Senhor não te trouxe aqui só para fazer você sentar no culto e ouvir mais uma palavra e assentir com a cabeça e dizer amém quando o pregador falar. O Senhor não trouxe você aqui para isso. O Senhor, de forma pessoal, deseja fazer coisas na sua vida. E isso começa com arrependimento. E quando o Senhor começou a trazer isso no meu coração, o Senhor começou a me mostrar que não é necessariamente uma exortação por uma exortação. Não é eu chegar aqui e abrir a boca e dizer para você, se arrependa, você está em pecado. É o Senhor mostrar o quanto Ele se importa com você. Amém. Ao ponto de trazer você para esse lugar de arrependimento, porque Ele precisa fazer coisas na sua vida. Amém.
E sem estar nesse lugar de arrependimento, você não vai conseguir. O Senhor deseja, o Senhor tem pressa com o seu chamado. Mas o Senhor não pode fazer coisas enquanto você não se colocar nesse lugar. E como eu disse, para mim, Jesus está perguntando sobre o que é mais importante, o altar, a oferta ou o altar que santifica a oferta. É a mesma coisa que ele fala no fim. Antes de vocês se preocuparem com o exterior, ele estava falando sobre os fariseus que tinham muito cuidado com aquilo que eles faziam de forma aparente. E Hebreus fala que o ritual tem uma certa importância. Ela serve para manutenção do corpo, basicamente manutenção da aparência. E quando ele fala sobre isso, do que era necessário no Antigo Testamento, ele fala, olha, era necessário matar boi, matar ovelha por causa do pecado, era necessário. Mas aquilo era uma manutenção de aparência, porque o coração não era mudado. Mas quando ele traça o paralelo e faz, ao contrário de sangue de bodes e ovelhas, há um sangue muito mais poderoso, capaz de nos santificar, para servirmos a Ele em honra, em dignidade assim, ao Senhor. Quando eu vejo Jesus fazendo isso, eu vejo o Senhor direcionando essa noite, o olhar dele para a gente, dizendo, eu me importo com cada coisa que acontece na sua vida. E se essa noite há algo que você precisa colocar diante do Senhor e se arrepender, se há algo que talvez você precise conversar com a sua liderança e dizer, cara, está difícil, isso aqui está acontecendo e eu preciso da ajuda. Se for necessário, essa noite faça isso. Porque para que coisas aconteçam, o Senhor precisa colocar ponto a ponto no lugar. Como eu falei, Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus que gosta de organizar a casa. Porque é com a casa organizada que a gente pode levar pessoas. É com a casa organizada que a gente pode convidar pessoas e dizer, vem, porque aqui é a transformação, porque aqui é a mudança. E a sua vida não fica estagnada em vir para culto após culto, mas a sua vida não é uma expressão daquilo que você ouve. Eu venho essa noite com muito temor trazer isso para você. Antes de qualquer coisa, antes de eu estar aqui ministrando para você, há uma ministração do Espírito Santo primeiro no meu coração, há um processo que a gente passa para estar aqui. E quando o Senhor começou a me direcionar para isso, eu falei, Pai, eu vou te obedecer porque, no fim das contas, eu preciso te obedecer, eu vivo para isso. Não é sobre o que eu quero, não é sobre a palavra que eu quero, mas é sobre aquilo que o Senhor precisa tratar com a igreja dele. Amém. Mas antes de trazer para vocês, é um trazer para mim. E sabe, a gente não pode estar fazendo as coisas do Senhor de qualquer forma. Eu queria chamar o louvor aqui na frente, por favor. Queria convidar você a ficar de pé, a gente já está acabando. Sabe, às vezes a gente está tão corrido que a gente não consegue parar. Que a gente não consegue parar para escutar ao Senhor. Eu queria que a gente tirasse 5 minutinhos para isso. Às vezes tem coisa acontecendo dentro da gente que a gente não consegue identificar. Às vezes há erros em nós que nós não conseguimos identificar. E muitas vezes só uma avaliação criteriosa do Espírito Santo para fazer isso. E o Senhor está aqui essa noite, nos levando a esse lugar de arrependimento, para dizer, olha, ainda tem jeito de consertar isso. Eu desejo fazer algo novo em você. Há um novo começo. E sem isso, eu não consigo fazer. Eu vou deixar o louvor livre para ministrar. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos comigo. Espírito Santo, coloco diante de ti, Senhor, esse momento, Pai. Obrigado porque não há nada em vão, Senhor. Senhor, que essa noite seja
falar com o Pai. Que ao contrário disso, só vim para ouvir uma palavra, Senhor. Que haja uma ação personalizada, Pai, em cada coração dessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo engano comece a cair por terra agora, em nome de Jesus. Oro por escamas nos olhos, vem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo teu sangue sobre essa vida. Capítulo 9, no verso 6, que diz o seguinte: lembre-se disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito.
Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Então vamos dizimar e ofertar com alegria. nas nossas vidas, Senhor. Já nós te agradecemos porque não vai faltar, mas sim sobrará, em nome de Jesus. E vamos fazer a nossa confissão, né? Sobrará! Mais uma vez! Mais uma vez! Fica comigo, abundância! Venha! Para minha vida, para minha família e para essa igreja. Abundância, venha para minha vida, para minha família e para essa igreja. Amém. Deixa eu dar uns avisos para vocês. O primeiro amanhã a gente tem culto, né? Pela manhã às 10 horas e à noite às 18h30. A galera que está com a pulseirinha laranja, levanta a mão aí para mim, por favor. Aí, todo mundo com pulseirinha laranja. Veja, essa pulseirinha, você pode tomar banho, você pode fazer tudo, mas ela não vai sair. Se por um acaso ela sair, você vem com ela e a gente vai colocar outra pulseirinha. Beleza? Deixa eu te dar outro aviso. Essa pulseirinha é por ela que a gente vai saber que você é um dos nossos acampantes. Então, todas as vezes que você for fazer uma refeição, lá em cima, você precisa estar com essa pulseira. Beleza? E a questão das brincadeiras também, para a gente manter o controle. Certo? A gente vai, eu vou orar, a gente vai tirar uma foto aqui, e a galerinha da pulseirinha laranja vai lá pro terraço e tem um negócio massa pra gente. Beleza? Eu acredito que quando você chegar lá em cima, você vai chegar sorrindo. Eu acredito. Amém? Vamos lá. Feche seus olhos. Pai, nos rendemos graça por tudo que o Senhor fez essa noite. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo na nossa vida. Muito obrigado pelas comidas, pelas tardes, pelas brincadeiras. Também quero agradecer pelas pessoas que foram suporte para esse evento. Né? Muito obrigado, Pai, por cada oferta, por cada coração disponível para ofertar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor vai acrescentar 30, 60, 100 vezes mais na vida de cada um. Leva a gente para casa debaixo da tua santa paz e proteção, em nome de Jesus. Amém. Beleza? Você vem aqui, a gente vai tirar uma foto e depois a galerinha vai lá em cima. Beleza?